Sim, nós lemos 66 livros em um ano. Olá, seja bem-vindo ao resumo do estudo das Escrituras. Hoje, dia 31 de dezembro de 2024, estamos fechando um ciclo. Um ano que se encerra e com chave de ouro. Ontem concluímos a leitura de 66 livros. Sim, querido, querida, você leu 66 livros em um ano, mas não são 66 livros. Trata-se da Biblioteca do Espírito Santo. Nós estudamos juntos as Escrituras. Um livro cercado de polêmica porque há quem acredite e há quem não acredite. Há quem diga que foi escrito por mãos de homens, e foi. Deus não escreveu com as mãos dele, mas Deus usou os homens. O Espírito Santo inspirou o homem para escrever, cada um dos autores da Bíblia. Mas se você ler as Escrituras como um livro que conta uma história, você vai compreender a história com a sua mente humana. E a Bíblia não é um livro para ler e compreender com a mente humana. É um livro para ser lido junto com o autor deste livro. É o próprio Espírito Santo que vai te dar entendimento daquilo que você lê. Para isso, é preciso estudar as Escrituras, chamando o Espírito Santo para ler junto com você. Ao ler as Escrituras, ela lê você. Já viu isso? Um livro que lê você? A Escritura tem este poder, porque ela é viva, é uma palavra viva e eficaz. Curiosidades que você aprendeu enquanto estudou a Bíblia neste ano. A Bíblia tem 66 livros. É dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento tem 27 livros. No Antigo Testamento temos livros históricos, poéticos ou chamados de sabedoria, livros proféticos que têm a divisão dos profetas maiores e os profetas menores. Começa em Gênesis e termina em Malaquias. São 5 profetas menores e 12 profetas maiores. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos pelo mesmo autor, Moisés, e é chamado de Pentateuco, onde estão reunidas todas as leis de Moisés, que na verdade são as leis de Deus, que ele transmitiu para Moisés, que registrou tudo. No Novo Testamento temos 27 livros. Começa com os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos eles falam sobre Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra. É sobre o ministério de Cristo e ali está relatado toda a história dele enquanto esteve aqui na Terra, a relação dele com os discípulos, com as multidões, a relação dele com Deus Pai, os milagres, o nascimento, a morte, a ressurreição, tudo está escrito nos evangelhos. Depois temos o livro de Atos dos Apóstolos, que seria mais ou menos a narrativa dos apóstolos, da história que os apóstolos viveram enquanto andaram com Cristo, mas também é o único livro histórico do Novo Testamento. Apesar de ter o título Atos dos Apóstolos, o livro de Atos é o livro que mais fala, mais revela a pessoa do Espírito Santo de Deus. É no livro de Atos que tem a história de um dos apóstolos mais famosos, mais importantes da história, o apóstolo Paulo. A partir de Atos tem as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas. Depois das cartas de Paulo, tem outras cartas de autores diferentes, como Pedro, como Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo João. Tem a carta aos Hebreus, que tem um autor desconhecido, apesar de muitas pessoas atribuírem a autoria a Paulo. E então vem o único livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Assim é a divisão da Bíblia. Há uma confusão bem comum para aqueles que não têm entendimento, intimidade com as Escrituras. Entende-se que o Antigo Testamento é sobre Deus Pai e o Novo Testamento é sobre Deus Filho. Inclusive, há quem pense que há 2 deuses. Um Deus carrasco justiceiro, que é do Antigo Testamento, e um Deus que é só amor, que é do Novo Testamento, a saber, Jesus Cristo. Porém, estudando as Escrituras, você vai entender que há um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de serem 3, eles são um. É a mesma pessoa, a mesma essência. E a característica que está em um está nos 3.
Tanto o amor quanto a justiça estão em Deus, fazem parte do caráter de Deus entre tantas outras coisas. Longanimidade, benignidade, fidelidade, fora os atributos que somente Deus tem. A sua divindade, a onipresença, onisciência, onipotência. Cristo sempre existiu. Ele não nasceu a partir de Maria. Como homem, ele veio de Maria, mas ele sempre existiu. No início, no começo de tudo, lá em Gênesis, os três estavam juntos. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. O texto diz: façamos, no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Sempre estiveram juntos. O plano da morte e ressurreição de Cristo sempre existiu. Não foi um plano B. Deus não se perdeu, Deus Pai se perdeu em um momento da história e disse: agora, o que eu vou fazer? Talvez tenha um plano aqui, vou mandar meu filho. Não, esse plano sempre existiu. A Bíblia tem uma coesão, uma coerência de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, conta a mesma história. Deus vai se revelando ao homem progressivamente. Você começa em Gênesis conhecendo a Deus, a pessoa de Deus, quem é esse Deus? E ele vai se revelando progressivamente. Então você, em um momento da história, já começa a ver um padrão em Deus. Ele é um Deus justo, soberano, equilibrado. Há uma equidade perfeita em Deus. Ele é perfeito, ele é santo. Todo o poder está em Deus. Tudo e todas as coisas foram criadas por Deus e são sustentadas por Ele até hoje. Mas toda a Bíblia conta a história do Messias, Jesus Cristo. É sobre Ele. O texto central da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando do nascimento de Jesus. A palavra é muito importante no contexto bíblico, porque através da palavra o mundo se fez. Haja, e tudo se fez. Haja luz, haja terra, haja o mar, tudo foi criado por uma única palavra: haja. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, como diz o louvor. Deus existe antes de todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que que as pessoas acreditam que há um Deus carrasco e um Deus bonzinho? Porque no Antigo Testamento, apesar da Bíblia inteira falar sobre Cristo, não é citado o nome Jesus Cristo, não aparece no Antigo Testamento. Mas os profetas todos apontavam para o Messias, para a promessa de Deus que viria, que é Jesus Cristo. Desde Gênesis, no começo, já fala de Jesus, quando diz que ele pisará a cabeça da serpente, ali era falando sobre Jesus Cristo. Mas o nome que aparece ali é o nome de Deus, Deus Pai. E vamos entender que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando a Bíblia fala sobre Deus, está se referindo ao Pai. E o nome Yahvé, traduzido para a nossa língua, é o nome de Deus. E o nome de Deus significa a pessoa de Deus. Como foi dito, Deus foi se revelando de forma progressiva. Então, no Antigo Testamento é apresentado o Deus Pai. E ali ele começa mostrando quem ele é. Ele vai falando das suas leis, o que ele espera, o que ele quer, como ele quer que seja o mundo que ele criou. Ele traz as leis, a referência, dá a direção, ensina o certo, o errado, mostra que ele é santo e quer que o homem seja santo. Ele mostra também a sua soberania e quer ser um Deus único, que o homem o veja como o único Deus, porque foi ele que criou todas as coisas. Qualquer outro Deus que exista por aí não haveria sem que antes houvesse Deus. Os deuses criados por mãos de homem, como o próprio Deus diz, vieram a partir das mãos dos homens. E quem criou os homens? Deus. Ele é soberano.
Então o Antigo Testamento inteiro vai preparando o homem para o plano perfeito de Deus. Ele vai avisando que virá um Messias, virá aquele que vai restaurar a humanidade. Chega no Novo Testamento, esta promessa é cumprida. Jesus nasce de Maria. Ele vem como homem para viver as experiências humanas, contudo em nada ele pecou. Ele não se contaminou, ele era Deus e era homem, 100% homem, 100% Deus. E como Deus, não havia pecado nele, nem na forma humana. Isso era necessário para que ele pudesse dar a vida dele em sacrifício. Por isso, no Antigo Testamento, foi sendo mostrado dentro das leis que era necessário sacrificar animais puros, limpos, sem defeitos. Isso já era uma analogia apontando para Cristo, que por ser santo e perfeito, sem mácula, sem defeitos, poderia sacrificar a vida dele em resgate do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o plano de Deus é para que o homem tenha um relacionamento com ele. Deus quer se relacionar com o homem. Porém, o pecado separa o homem da presença de Deus. Por isso, Jesus deu a vida dele para justificar o homem, para redimir o homem, santificar este homem, purificá-lo diante de Deus. Ele é, até os dias de hoje, o intercessor, o advogado. Cada vez que o homem se arrepende e se coloca diante de Deus através de Jesus, que é o único caminho, Jesus o justifica, porque ele já perdoou todos os pecados lá na cruz. Quando o sangue dele foi derramado, ali ele pagou o preço por cada vida. Mas todas as vidas estão salvas a partir da morte de Jesus? Não. A vida só é salva quando o homem reconhece que Jesus é o Salvador. Entrega o seu coração a Jesus. Confessa que ele é o Cristo, que ele é Senhor da sua vida e passa a viver uma vida transformada. Não há salvação sem transformação. Salvação, o homem foi salvo do pecado. Ele é transformado necessariamente. Por isso, é mentira quando se diz que Jesus aceita o homem do jeito que ele é. Ele recebe o homem do jeito que ele é, mas transforma o homem. E ele passa a ser santificado. E continua no processo de santificação até que ele venha. O homem erra, o homem peca todos os dias. Mas todos os dias a misericórdia de Deus se renova. O homem então confessa o seu pecado e é perdoado. O que é diferente de viver deliberadamente na prática do pecado. Isso não é salvação. Isso não é ter uma vida entregue a Jesus Cristo. O amor de Deus não exclui a sua justiça. Por isso ele corrige todo aquele que peca. O pecado é uma ofensa contra Deus. As Escrituras é um manual de instrução para a vida. É bem-aventurado todo aquele que retém o que aprendeu das Escrituras. Está lá no Salmo 1. Se você de fato viver o que você aprendeu de Deus nas Escrituras, você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Você vai ser bem-aventurado, que significa mais do que feliz. A sua felicidade não vai depender de circunstâncias, nem de pessoas. A sua felicidade vai simplesmente existir em você, porque está na pessoa de Deus. Você é preenchido pela presença de Deus. E Ele é o suficiente. A graça dele te basta. Ele é tudo o que você precisa. E tudo isso acontece quando você crê em Jesus e o conhece através do estudo das Escrituras. Conhecereis a verdade. A verdade é a Escritura. É o Verbo, é Jesus. E a verdade vos libertará. Para ser livre, para ter a sua mente livre, você precisa conhecer a verdade. Somente a verdade liberta. E a essência de tudo, tudo isso se resume em um mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você ama o seu próximo. Então, todo mandamento se resume em amar a Deus acima de todas as coisas. E é isso que você aprendeu estudando as Escrituras. Que você ame esta palavra, que você tenha fome e sede desta palavra. Que o mundo veja em você essa palavra. E assim concluímos o ano de 2024, louvando a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Encerramos o nosso ciclo. Obrigada pela sua companhia. Feliz 2025. Que o Senhor seja luz na sua vida, que a glória dele resplandeça em você. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu viver e que você viva em Cristo. Que Ele viva em você. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até breve.